Em 1986, um mergulhador no Japão nadava tranquilamente perto da ilha de Yonaguni quando avistou algo que mudaria para sempre a arqueologia, ou pelo menos abriria uma das maiores discussões do mundo moderno. Ao olhar para o fundo do mar, ele percebeu estruturas gigantes, com formas tão perfeitas que pareciam ser feitas por engenheiros. Plataformas, escadarias enormes, paredes retas e colunas que lembravam ruínas de uma civilização antiga. Mas o problema é simples. Nada daquilo deveria estar ali. Foi então que começou um dos debates mais intensos do século. Yonaguni é uma obra natural ou é a Atlântida japonesa? Desde então, mergulhadores, geólogos e arqueólogos do mundo inteiro viajaram até o local para tentar entender o que realmente existe debaixo d'água. Alguns defendem que tudo ali foi esculpido pela natureza. Outros juram que o local é tão geométrico, tão organizado e tão arquitetônico que só pode ter sido criado por mãos humanas. Talvez até de uma civilização perdida que desapareceu antes mesmo das pirâmides do Egito existirem. A gente vai explorar esse mistério que intriga especialistas há décadas. Vamos analisar a descoberta, as características impressionantes dessa estrutura submersa e as teorias mais intrigantes que cercam esse enigma. A cidade submersa de Yonaguni pode ser uma das pistas mais fortes de que existe um capítulo da história humana que ainda não foi contado. O mergulhador que encontrou Yonaguni estava simplesmente procurando novos pontos para observar tubarões-martelos comum na região. Mas quando ele deu a cara com aquela formação gigantesca de pedra, ficou em choque. A estrutura parecia e ainda parece uma espécie de pirâmide escalonada, com degraus enormes que levam a plataformas enormes, algumas com mais de 100 metros de comprimento. As bordas são tão retas que parecem cortadas com ferramentas. Quando as primeiras imagens vazaram, o público ficou dividido. Parecia uma fortaleza, parecia arquitetura. E quanto mais pessoas mergulhavam, mais detalhes surgiam. Corredores retangulares, paredes planas, ângulos retos quase perfeitos, marcas que lembram colunas, blocos gigantes alinhados. Mas ainda faltava uma pergunta. Se isso for realmente uma cidade, quem a construiu e quando? Alguns arqueólogos sugeriram que, se for obra humana, Yonaguni pode ter entre 10 mil e 12 mil anos, o que colocaria entre as cidades mais antigas da Terra, possivelmente anterior à própria civilização conhecida. Geólogos tradicionais defendem que Yonaguni é apenas um conjunto de formações rochosas moldadas pelo tempo, erosão e fraturas naturais. Segundo eles, a rocha da região tende a se partir em linhas retas, o que poderia explicar algumas formas geométricas. Mas essa explicação enfrenta resistência. Muitos mergulhadores experientes afirmam que existe ordem demais no local. Os degraus parecem simétricos demais, os cortes parecem planejados, as plataformas parecem alinhadas com precisão. Alguns especialistas até apontam supostos pilares e bases de colunas, além de áreas que parecem ter sido niveladas manualmente. Existe também um ponto importante. Algumas estruturas lembram construções pré-históricas da Ásia, principalmente da região de Okinawa. Isso fortalece a hipótese de que Yonaguni pode ter sido um sítio arqueológico submerso por um grande evento natural, talvez o fim da última era do gelo, quando o nível dos mares subiu dramaticamente. Teorias mais ousadas chegaram a sugerir que Yonaguni pode ter relação com Mu, o continente perdido das lendas japonesas. Outras teorias falam em civilizações avançadas desaparecidas e até possíveis ligações com a mítica Atlântida. Apesar de décadas de investigação, Yonaguni continua guardando segredos. A região é de difícil acesso e mergulhar ali exige treinamento, equipamento e condições climáticas favoráveis, o que significa que muito que existe ali ainda não foi estudado profundamente.
Recentemente, novas explorações registraram pontos que parecem passagens estreitas, escadarias internas e áreas que lembram salões. Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado marcas que se parecem com inscrições primitivas, mas nada oficialmente confirmado. Até hoje não existe consenso, e talvez seja justamente isso que torna Yonaguni tão fascinante. Esse mistério coloca em xeque nossa ideia sobre quando a humanidade começou a construir grandes estruturas. Será que existiu uma cultura avançada que desapareceu sem deixar rastros? Será que o oceano está escondendo capítulos inteiros da nossa própria história? Ou será que a natureza é capaz de criar geometrias tão perfeitas que enganam até especialistas? A cidade submersa de Yonaguni é um dos maiores enigmas ainda em aberto, um lugar onde cada pedra, cada degrau e cada parede parece cortar uma história, mas uma história que a gente ainda não consegue decifrar. Se é natural ou construída, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que Yonaguni desperta a imaginação, alimenta teorias e desafia tudo que pensamos sobre o passado da humanidade. E talvez essa seja a beleza do mistério, a chance de que existam pedaços da nossa história que ainda estão esperando para ser descobertos. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!